Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curso de Catecismo. Nesta aula falaremos sobre o primeiro artigo do Credo. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este primeiro artigo do Credo nos ensina que existe um só Deus verdadeiro, o qual é Pai, é todo-poderoso e é o Criador de todas as coisas que existem no céu e na terra. Dizemos que Deus é Pai por três motivos, por três razões. Primeiro, Ele é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai de todos os homens, pois Ele assim os criou, conserva e governa. Por fim, dizemos que Ele é Pai, pois pela graça de todos os cristãos, os quais, por isso, são chamados filhos adotivos de Deus. Então, Ele é Pai, de um modo admirável, por excelência, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, mesma natureza divina. Ele é Pai de todos os homens, por serem suas criaturas, por os conservar e governar. E Ele é Pai, de um modo especial, dos cristãos, dos que recebem o batismo e assim se tornam filhos adotivos de Deus, herdeiros do reino do céu. Então, por isso nós, ao falarmos de Deus, nos referimos ou damos o nome de Pai, por essas três razões. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Ele não procede de nenhuma outra pessoa. A segunda pessoa, sabemos, pois é o Filho, e a terceira é o Espírito Santo. Três pessoas, mas um só Deus verdadeiro. Bom, então falamos que Deus é Pai e Ele é também Criador. Mas antes de vermos o que quer dizer Criador, nos perguntamos, pois, quem é Deus? Ele é Pai, é verdade, mas de um modo mais amplo, quem é Deus? O Catecismo nos responde dizendo: Deus é o ser perfeitíssimo, Criador e Senhor do céu e da terra. Perfeitíssimo quer dizer que em Deus tudo é perfeição, sem defeito nem limites. Isto é, que Ele é poder, sabedoria e bondade infinitas. Nós podemos imitar o seu poder praticando o bem e fugindo do mal, a sua sabedoria instruindo-nos sobre as verdades da fé, a sua bondade fazendo ao nosso próximo todo o bem que nos for possível. Para isto alcançarmos, recordemo-nos daquele aviso de nosso Senhor, conforme lemos em São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Assim, pois, nós podemos imitar a nosso bom Deus, devemos imitá-lo, pois isto nos é possível e somos as únicas criaturas livres e inteligentes. Podemos, pois, realizar isto. Deus é, portanto, Pai, Ele é o ser perfeitíssimo, e, ademais, nós dizemos que Ele é Criador e Senhor do céu e da terra. Bom, se Ele é Criador, se Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso. Ou seja, Ele pode fazer tudo o que quer. Ele tem o poder para fazer. Embora não possa pecar e nem morrer, porque pecar e morrer não é efeito de potência, mas é fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que nós acabamos de dizer que é perfeitíssimo. Então, Deus sim pode fazer tudo,
mas não pode pecar nem morrer, porque isso não é poder, isso é defeito. Além então de Deus ser todo-poderoso, ele realiza um ato deste seu poder, que é criar. E aí nós chamamos de criador. Criar quer dizer fazer tudo do nada. Portanto, de Deus nós dizemos que é criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, no início do livro do Gênesis, nós encontramos o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A Sagrada Escritura, que é inspirada pelo Espírito Santo, começa dizendo assim: Deus é criador. Criar quer dizer fazer do nada, fazer existir o que antes não existia. Nós sabemos, nós homens, nós humanos, não podemos criar. O escultor já possui o mármore para fazer a sua escultura, o pintor a tela, o carpinteiro a madeira, mas Deus não precisou de coisa alguma para realizar a sua obra. Para criar o céu, a terra, as estrelas, os animais, o homem, ele não precisou de nada. Com um só ato de sua vontade, ele deu vida a todos os seres. Porque ele falou e foram feitas estas coisas, mandou e foram criadas, como nós vemos no Salmo 148, versículo 5. Os homens, repetimos, não podem criar. Eles podem fazer algo a partir de uma matéria já existente. Podem ser engenhosos e até poderosos, mas somente Deus é onipotente. Ou seja, ele pode fazer tudo o que quer, como nós dissemos, exceto pecar e morrer. Deus é também o dono, o Senhor absoluto de todas as coisas. O sol, as estrelas, lhe obedecem no firmamento, os pássaros no ar, os peixes nos mares e os animais, mesmo os mais ferozes na terra. O homem nasce e morre porque Deus quer, porque é vontade e determinação de Deus. Ele criou, vamos ver mais à frente com detalhes, mas adiantamos, criou o corpo de Adão e de Eva. E continua a criar a alma de cada homem que nasce. Então aqui nós vemos este poder de Deus, este senhorio de Deus sobre a sua criação. Assim, quando nós dizemos Criador, significa que ele fez todas as coisas do nada. Quando nós dizemos Senhor, quer dizer que ele é dono absoluto de todas essas coisas. Nós vimos que Deus, nós lhe damos o nome de Pai. Então nós podemos nos perguntar, na criação, nós estamos nos referindo a Deus, pois seria somente uma criação, seria uma obra somente do Pai? Pois vejamos o que nos diz o Catecismo. O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só e o mesmo ato também às outras. Atribui-se a criação particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Aqui nós vemos, pois, algo que muitas pessoas podem fazer confusão.
É como se Deus então fez todas as coisas e o Filho e o Espírito Santo não participassem desta obra. Não é assim como estamos vendo aqui pelo catecismo, de que a obra, sim, nós fazemos referência a Deus Pai, porque a Ele porque a criação é um efeito da onipotência divina, então atribuímos de modo especial ao Pai. Porém, as outras duas pessoas também participam desta obra da criação. Não podemos descuidar isso. Bom, mas se Deus é o Criador de todas as coisas, como estamos vendo, Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, nós podemos nos perguntar: Deus teria um corpo como nós? O catecismo nos responde: Deus não tem corpo, mas é puríssimo espírito. Deus é puríssimo espírito, não tem um corpo como nós. Ele está em toda parte, está presente, penetra-nos com a sua divina essência, guia-nos, governa-nos com sua inefável providência, mas não tem um corpo. Ele está no céu, na terra, em todo lugar. É imenso. E aí completamos com Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos verdadeiramente de sua linhagem. Porém, ele não tem um corpo, é espírito. Pois bem, Deus criou, fez todas as coisas, mas não deixou simplesmente avulso a sua obra por aí. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou. Conserva, governa-as com infinita bondade e sabedoria. E nada acontece no mundo sem que Deus o queira ou permita. E aqui nós podemos, poderíamos fazer uma meditação sobre isso. Quantas vezes nos perguntamos, mas por que isso, por que aquilo, como é possível tal coisa ou tal outra coisa? E aí nós simplesmente, ao perguntarmos desse modo, estamos descuidando, estamos desprezando, pois, o fato de que Deus cuida de nós, de que Deus conserva, de que Deus governa o mundo que Ele criou. Então, se nos acontece alguma coisa, ou se Deus permite, inclusive algumas coisas que nós dizemos que são maus, que são ruins, pois saibamos, estas coisas estão dentro daquilo que nós podemos dizer a providência de Deus. Deus permite ou Deus quer que certas coisas aconteçam e tudo aquilo que acontece está dentro do querer ou permissão de Deus. Nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer, há coisas que Deus manda e outras que Ele não quer, mas não impede. E uma dessas coisas, para que entendamos bem este assunto, este ponto, é o pecado. Deus não quer o pecado, mas Ele não impede, Ele não freia o nosso livre-arbítrio e permite com que cometamos um pecado. Mas nós podemos dizer, por que Deus não impede o pecado, que é algo tão ruim, que é algo que ofende, que é algo que me prejudica pessoalmente, que pode complicar a vida do próximo? Por que Deus não impede o pecado? Bom, Deus não impede o pecado porque até do abuso que o homem faz da liberdade, do livre-arbítrio que ele nos deu, pois Deus mesmo sabe tirar um bem maior e faz resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Então, isso é bastante importante considerarmos para quando formos estudar mais à frente o livre-arbítrio, a liberdade humana
e a questão do mal. Se nós temos isso como base, como princípio, ficará muito fácil entender o que isso quer dizer. Pois bem, dizíamos que Deus, retomamos, ele é perfeitíssimo, é um ser perfeitíssimo, ele é Pai, ele é Criador, ele é Senhor do céu e da terra. Ele não tem um corpo como nós, não tem um corpo matéria, mas ele é puro espírito. E sendo puro espírito, pois ele está em todas as partes, está no céu, na terra, em todo lugar. Ele é imenso. Por ser puríssimo espírito, ele não precisa estar como nós num limitado lugar. Ele está em toda parte, com seu poder, com sua presença, com sua essência. Se nós olhamos ao nosso redor, pois seríamos capazes de dizer um lugar onde Deus não esteja? Pois certamente que não. Se nós estamos dizendo, ele está em todas as partes. Ele sabe todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos, porque ele é onisciente. Então ele sabe sim os nossos pensamentos. Ele é onipotente, porque pode fazer tudo o que quer, como já dissemos. Mas algo que principalmente quando fazemos o catecismo, as aulinhas com as crianças, se apresenta a seguinte pergunta: mas Deus, ele existiu desde sempre? Quando é que Deus começou a existir? E sabemos que isso pode ser uma dúvida para muitos adultos, não é? As crianças, pois, olham para a sua realidade e dizem, pois, eu tenho tantos anos, meu avô, minha avó, em algum momento não existiu, meus pais. E Deus? Antes de existir o mundo, quem existia? Pois existia somente Deus. Deus nunca nasceu, Deus sempre existiu. Nós envelhecemos, nós morremos, e o mundo também um dia terá fim. Todas as coisas, pois que nós vemos, um dia terá um fim. Mas Deus não morrerá, não acabará nunca, estará sempre vivo. Deus existiu e existirá para sempre, porque é eterno. Sagrada Escritura, no Apocalipse 22:13, Nosso Senhor diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Pois que interessante isso para a nossa consideração. Além de tudo o que dissemos de Deus, de ser Senhor, de ser Criador, pois ele também é eterno. Ele não tem um fim. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós, filhos de Deus, pois não somos eternos, mas somos imortais. A nossa alma, sim, não morre. Diferente do corpo, pois que o nosso corpo um dia irá morrer, nós iremos morrer. Porém, também haverá uma ressurreição e nosso corpo ressuscitado irá unir-se à nossa alma. Isso nós veremos mais nos últimos artigos do Credo, quando avançarmos um pouco mais em nossas aulas, em nosso curso. Pois bem, por hoje nós ficamos por aqui. Nós vimos então, retomando, sobre Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Na próxima aula nós vamos tratar sobre a criação de Deus de um modo mais específico. Então falaremos sobre os anjos e também a criação do homem. A criatura mais nobre que Deus criou, nos diz o catecismo, é o homem. Pois aproveitem, estimados, para
lerem estas primeiras páginas do Catecismo, que são de suma importância. Aproveitem para aprofundarem estes temas. Aqueles que tiverem acesso ao livro do Catecismo de São Pio X, é o Catecismo Menor, este do Centro Dom Bosco, pois há uma explicaçãozinha a mais nestas primeiras páginas, fazendo referências à Sagrada Escritura, também recomendamos. O de São Pio X, que nós chamamos o Catecismo Maior, é um pouquinho mais direto, mas, pois tudo isso que falamos aqui estão nas perguntinhas do Catecismo, desde a pergunta 22 até a pergunta 33. Para os que estão com a edição do Catecismo Menor das Irmãs Escravas de Maria, o Catecismo da Doutrina Cristã, então são as primeiras perguntas. Aqui no meu consta a pergunta 1 até a pergunta 12, ou 13. Então, essas são as referências, lembrando que nós estamos usando, então, estas edições. Catecismo Maior de São Pio X, editora Permanência. Numa próxima aula nós faremos um adendo sobre a diferença do Catecismo Maior do Catecismo Menor. Então, faremos isso nas próximas aulas. Usamos para o Catecismo Menor a edição do Centro Dom Bosco e o das Escravas de Maria, chamado Catecismo da Doutrina Cristã. E outro livro que estamos usando, pois é As Verdades Básicas do Catolicismo, assim como a Doutrina Cristã de São Roberto Bellarmino. Então, todos estes livros, aqueles que não estiverem todos, fiquem tranquilos, não é? Os que estão disponíveis, nós vamos enviando para os senhores via WhatsApp, no grupo do nosso curso. Então, os PDFs, não é? Mas alguns que nós não temos, por exemplo, de São Roberto Bellarmino, pois, como já dissemos, é apenas para consulta. Então, fiquem tranquilos, não há nenhum problema. Todo o conteúdo deste catecismo nós traremos aqui para os senhores. Para os que vão acompanhar com o São Roberto Bellarmino, Doutrina Cristã, então este tema que estamos tratando hoje, a aula de hoje, está na página 70 a 73. Até 72. 70 a 72, nós temos aqui a edição do Controvérsia Católica. Pois bem, que Deus nos abençoe. Para a próxima aula, seguiremos, como já dissemos, este mesmo artigo, mas tratando sobre os anjos e sobre o homem. Salve Maria! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.